tema da palestra é Por que família? E, especificamente, eu quero trabalhar com vocês aqui hoje sobre um contexto que talvez aqui no Brasil a gente não está falando muito, que é o contexto de batalha cultural. Que é uma coisa que, por exemplo, nos países da América Latina, o pessoal já despertou bastante, né? E nós podemos ver ali o pessoal na Argentina, né, trabalhando muito fortemente, porque eles sofreram muito as consequências da influência dessas ideias, né? Então, eu quero colocar dentro desse contexto de mais ou menos como é que esse monstro nasceu e chegou hoje em dia, tomando espaços, e, aliás, tirando os nossos espaços, tirando a nossa liberdade, tirando até mesmo, deixa eu ser bem sincero com vocês, a intenção dessa turma é, daqui a pouco, quando você disser que você é heterossexual, que você tem um esposo ou uma esposa que você tem, você vai ser considerado um criminoso, praticamente. Porque a forma como se coloca hoje, especialmente a imagem do homem heterossexual, é como um pecador, um criminoso, um assassino. Uma coisa que tem que ser extirpada. Mas onde que isso nasce? Isso nasce, na verdade, gente, há muito tempo, na filosofia. Nasce, basicamente, com um filósofo importante chamado Hegel, que ele cria uma base filosófica que, aspas, sendo bem interpretada, bem compreendida, leva realmente a conclusões que são cabíveis. Mas, sendo mal interpretado, gerou o que a gente chama de hegelianismo de esquerda, que daí nascem os nossos amigos comunistas. Ok? E o raciocínio dessa turma, basicamente, é o seguinte. Existe uma tese, ou seja, existe uma proposta, e sempre que existe uma tese, ou seja, que você afirma alguma coisa, vai vir alguém para dizer, não, é ao contrário, não é assim que funciona. Há uma antítese. E, a partir disso, então, surge que, para que ocorra desenvolvimento, ocorra progresso, tem que acontecer o quê? Luta. É a partir da luta, é a partir do confronto que ocorre a evolução. Quem já não ouviu aqui dizer que guerras trazem progresso tecnológico? O professor de história adora falar isso, né? Então, veja, a Segunda Guerra Mundial trouxe um grande progresso tecnológico. Espera aí, vamos com calma. Vamos com calma. Nasce aí, tá? Nasceu dessa ideia. E daí, então, nós temos que é preciso lutar, é preciso haver conflito. A lei da sobrevivência do mais forte, né? A lei daquele que é capaz de ser mais assertivo. E que daí, então, surge desse embate uma síntese. Maravilha. Disso, então, nós temos que, dentro da ciência, você pode achar um raciocínio meio parecido, que diz assim, para cada ação existe uma reação, e no final das contas, entre essa ação e reação, nós temos um consenso. E é assim que a humanidade evolui, é assim que as coisas funcionam. E a história vai passar desse jeito. Maravilha. Repare que existe aí uma ausência de propósito, além do simplesmente existir. A ideia do que você existe para si mesmo. Traduzindo, vamos lá? Seja feliz, é isso que importa, não é? Outra frase de efeito que a gente escuta bastante por aí, não é? O que importa é você ser feliz. Você está feliz fazendo isso? Ai, que bom. Mas o que você está fazendo que está te deixando feliz? Porque se você tem um propósito na sua vida que é além de si mesmo, e esse propósito não for cumprido, me desculpe, essa sua felicidade é falsa. Ela é momentânea. Ela é apenas e tão somente prazer. Ela não é felicidade. E aí que está o engano. Aí é que começa a mentira. Ok? Na sequência, já que o negócio ali é a luta, então o princípio da coisa é sempre a força. É o domínio do mais forte. Vamos lá? Mulheres aguentam 7 vezes mais dor do que homens. Já ouviram essa frase? É uma coisa que o pessoal adora repetir. Eu não sei, não diz, os homens são frouxos, os homens são... Mulher aguenta 7 vezes mais dor que homem. Tá bom, tudo bem, vamos lá. Não vamos discutir isso aí. Mas, se a ideia é que a força é o princípio da coisa, em termos de nossa vida cotidiana, o que é definitivamente o instrumento, a estrutura de força que nós temos? O Estado. O Estado. E se é o Estado que é um instrumento de força, aquele que vai controlar a força policial, aquele que vai controlar, né, a forma de cobrar seu imposto e assim por diante, interessante. Deus está fora da jogada, não está? Passa a existir o Estado no lugar. E daí para diante, descamba tudo. Porque tudo funciona apenas e tão somente com uma lógica. O poder pelo próprio poder. O que eu preciso fazer para me manter no poder?